bem-vindos ao CDLcast. Eu não vou por aqui já dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe a programação aqui da Rádio TV CDL São Paulo. Ao meu lado, hoje, Marcelo Castro. Bem-vindo novamente. Obrigado, Ana, minha parceira aqui de podcast aqui da FCDL. E quando o Marcelo está aqui, o assunto não é outro a não ser inteligência artificial. Também temos assunto de tecnologia. Tem bastante coisa. Eu estou bem curiosa para conhecer quem são os nossos convidados. Ana, hoje nós convidamos o pessoal da Natcorp, que é uma empresa especializada em tecnologia voltada para a área de pessoas, RHs, mas a gente não vai antecipar nada não. Nós estamos aqui com o Carlos Alberto, que é o CEO da Natcorp no Brasil, e o Igor Sala, que é o vice-presidente de inovação e tecnologia. Sejam bem-vindos, é um prazer enorme estar com vocês. Já tomamos um café, vamos tomar mais uns 10. E eu posso dizer para vocês o seguinte, pode esperar aí que vocês vão ter que voltar, porque eu sei que o assunto hoje rende, né? Então, vamos começar aqui com o Carlos Alberto. Carlos, conta pra gente o que é a Natcorp, quando nasceu, qual a história dessa empresa? Nós iniciamos todo o processo, o objetivo era atender as empresas da família, né? Era um grupo de empresas e a gente tava vindo essa mudança para banco de dados relacional. Então nós saímos no mercado procurando qual seria a melhor solução. Chegamos, definimos como o Oracle como uma solução corporativa e começamos a desenvolver os aplicativos, isso há 35 anos atrás, né? Os aplicativos para recursos humanos, para contabilidade, para o comercial, para a área comercial. E depois disso bem maturado, nós optamos em oferecer para o mercado a nossa solução. Excelente. E aí, com o decorrer do tempo, vieram as mudanças. Estamos falando de que ano isso, mais ou menos? Em 1990. Então nós estamos falando do quê? De 89 e 90. Estamos falando mais de 25 anos, então. Quase 35 anos. Mais de 35, verdade. Pô, quase 35 anos. E com isso a tecnologia mudou totalmente, né? Então a gente saiu de uma solução que era uma solução DOS, né? Uma solução com aquela tela, né? Tinha tela verde, depois mudou para Windows, né? Depois de Windows passou para cliente-servidor, né? De cliente-servidor virou web, o web já está ultrapassado, a solução agora é responsiva. Então a nossa solução ela processa num desktop, processa num celular, processa num tablet, né? E a gente tem, como a gente utiliza o poder todo da Oracle, né? Sem dúvida. Então a gente processa 2.500 funcionários por minuto, né? E a solução toda, nossos clientes podem trabalhar tudo no celular. Perfeito. Né? Então, toda a transmissão para o governo, social, tudo é a partir do celular também. Em outras palavras, né, se adaptou à dinâmica da tecnologia, a dinâmica da internet, a dinâmica da mobilidade e da conectividade, né? Sim. E aí, só que as pessoas também mudaram, o Brasil, né, as leis mudam toda hora, e aí eu já vou fazer uma ponte aqui com o Igor, que você que está nos assistindo, Igor é filho do Carlos Alberto. Filho de peixe, peixinho né? Ô Igor, a gente sempre fala, né, Carlos, que a gente constrói, os filhos vêm, só surfa na onda e tal. O que você foi fazer em Las Vegas? Seu pai trabalhou, montou um império e você foi para Las Vegas. O que você foi fazer em Las Vegas? Igor é o vice-presidente de inovação e tecnologia da empresa. Então, muito obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Nossa. E, bom, eu estou na empresa desde os meus 14 anos, né? Então, comecei bem cedo, inclusive nesse prédio que nós estamos, foi o primeiro curso de tecnologia que eu fiz, quando eu tinha 14 anos também. E, bom, com isso, né, minha trajetória dentro da empresa, comecei como programador, aí depois tocando projeto, liderando parte de produto, inovação, e hoje estou à frente de toda essa parte de inovação dentro da Natcorp. E por isso, eu tive o convite, né? A Natcorp teve o convite de ir para Las Vegas a partir da Oracle. Isso, então, deixa eu só interromper aqui. Oracle, né? Oracle hoje talvez uma das 5 maiores, tá entre as top 5, né? Exatamente. Empresas de tecnologia do mundo, né? Então vocês são parceiros Oracle, desenvolveram tudo em cima da plataforma Oracle, que é uma segurança maior também, né? Todo o ambiente operacional tudo. Nós utilizamos tudo é baseado em Oracle.
Excelente. Então, como eu falei, né, essa evolução, a Oracle veio evoluindo e as aplicações desenvolvidas baseadas na tecnologia deles, eles foram evoluindo também. Então, você não tinha que reconstruir, refazer Perfeito. por causa da mudança, né? Então, a Perfeito. Oracle é uma tecnologia realmente inovadora. Não, sem sombra de dúvida. Aí, Igor, e aí como é que ficou lá? Você foi para Las Vegas para participar de uma convenção da Oracle, é isso? Isso, exatamente. Então a Oracle tem um evento chamado Oracle Cloud World, que tem todo ano, e o foco hoje, né, principalmente, né, do fim do ano passado para cá, é inteligência artificial. Claro. E a Natcorp, como utiliza, somos clientes Oracle, parceiro Oracle, utilizamos a solução de tecnologia Oracle para desenvolver nossas soluções, a gente trouxe também a inteligência artificial aplicada no produto, no sistema de RH, que a gente batizou como se fosse um assistente de RH pessoal. O que seria isso? Isso. Então imagina que você é um gestor, né? Você tem alguma dúvida que você sempre tem que ficar pedindo para o RH da sua empresa. Olha, eu preciso de um relatório aqui da média salarial aqui dessas 5 filiais aqui, principalmente desse determinado cargo que você quer ver se tem alguma disparidade, porque não pode ter, né, e tudo mais. E às vezes você vai, monta um e-mail, manda para o RH vai demorar às vezes uma semana para responder, às vezes o RH não entendeu o que o gestor pediu. Então agora com uma inteligência artificial, ele vai falar, vai escrever, né? Fala assim, olha, quero saber a média salarial dos colaboradores dessa determinada loja, dessa filial, e em tempo real você vai ter a resposta. Então, deixa para o nosso ouvinte, nosso telespectador, porque nós estamos numa rádio, né, Ana, e numa TV ao mesmo tempo. Para a gente sair do Tecnês aqui e ir para as aplicações. Então, você está querendo dizer o seguinte: a Netcorp tem uma solução, né, que a empresa, quando ela adota essa solução lá na área do RH dela, ela vai ter, através de um celular ou através do acesso no computador, uma área lá que ela vai acessar e vai fazer essas perguntas. Ela vai falar com esse sistema, com esse aplicativo, e aí você conta aí o que pode fazer aí dentro. Não, perfeito. É exatamente isso. Então é uma plataforma aí com 30 módulos, né? Então falando de gestão de folha de pagamento, benefícios, ponto eletrônico, Cobre 100%. admissão digital, assinatura eletrônica, equipamento de sessão. Então é bem extenso. Vamos falar de seleção também, tá? De gente. Com certeza que tem tudo a ver com inteligência artificial também, Ótimo, né? Que a ótimo. gente está trazendo. Então, imagina que você tem esse sistema e aí o gestor, o colaborador, ele tem acesso a um portal para ter todas essas informações, gráficos. Já temos isso, né? Então, isso da Natcorp é uma inovação no mercado, é o sistema mais completo que temos. Tem um menu né? interativo. Você vai lá e vai clicando onde você quer, vai navegando e vai... A gente chama de autosserviço. Autosserviço. Então, assim, é para justamente o colaborador e o gestor não depender do RH e o RH trabalhar de uma forma mais estratégica e menos operacional, para dar tempo e qualidade de vida para o RH. Diminuir custo também, né? Claro. Então, o gestor tem alguma dúvida, ele vai acessar o sistema, na inteligência artificial, vai perguntar. E a inteligência artificial vai buscar os dados do sistema e responder para o gestor. Perfeito. E ele transforma, só que como se fosse uma pessoa falando. É uma linguagem mais... não é um gráfico, não é só uma planilha. Não, é como se alguém estivesse respondendo. Então, falando, olha... de acordo com a sua pergunta aqui, esses são os resultados. Ó, você tem uma média salarial de operador de caixa de R$ 2.200 na filial A, na filial B, na filial C. Então fica uma coisa mais interativa. E aí ele também pode transformar isso em relatório. Ele pode, mas eu quero exportar isso aqui para um Excel. Você consegue? Também. Quero ver isso em gráfico. Está ali pronto. Quero aprofundar. Ok, mas eu tenho esse operador de caixa. Qual que seria um plano de carreira até ele chegar como gerente de estoque? A inteligência artificial vai montar isso e vai responder isso para você. E a inteligência artificial, obviamente, ela é inteligência, se baseia num banco de dados, se baseia numa massa de informações e dados. Exatamente. Ela vai buscar a base de dados da empresa ou ela pode buscar na internet? Como é que fica isso? Onde ela vai buscar essa informação? Legal. Inicialmente, ele pega dos dados da empresa. Tudo depende do que a empresa define de política. Ok. Que na inteligência artificial você tem um parâmetro, né, que você define, que é o nível de criatividade. Perfeito. Esse nível de criatividade significa o seguinte: quanto mais criativo, mais ele busca informações externas que estão públicas, Perfeito, né, perfeito. que não tem
aquele medo de falar, poxa, meus dados vão vazar. Não, não vaza. LGPD, A estrutura toda é feita para que os seus dados nunca vão ficar armazenados em outra base, a não ser o da própria empresa. Perfeito. Então, quanto mais aumenta o nível de criatividade, você pode trazer essas informações que ele tem no conhecimento da inteligência artificial. Então, ele vai pegar estudos que estão publicados, livros que estão publicados, enfim. e ele vai juntar essas informações junto com as suas da empresa e vai montar, Vai construir exatamente. um E ele é relatório. treinado para ser como se fosse um especialista de RH. Então ele é feito para RH. Tá. Então é como se fosse imagina que você contratou uma consultoria, é um cara especialista no mercado que já trabalhou em grandes empresas e tudo mais. É ele que vai estar respondendo, né, pro gestor. Ele, inclusive, é interessante que ele expande o resultado. À medida que ele fez a pergunta qual é a média salarial da empresa, ele pode estender isso daí e perguntar, então, em relação ao mercado brasileiro, Contextualizar mundial, aquela resposta. ele vai, como é que eu estou, como é que está a empresa, né? Como é que está a minha média em relação ao mercado. Outra coisa, eu quero eu quero uma descrição das atividades desse cargo, para que eu faça a publicação de vaga. Então ele já dá tudo Perfeito. mastigado. Perfeito. Ô Carlos, quando você contou a história da construção da empresa, né? E muito interessante, né, Ana? Porque é o seguinte, eu fui brincar aqui, né? A gente constrói, os filhos vêm, não, ali eles estão juntos, né? Desde os 14 anos. Ô Carlos, fala uma coisa para mim, com relação a esse conhecimento que você tem lá de trás, né? O Brasil é um país muito complexo em legislações trabalhistas, né, Igor, também. Uhum. É mudança toda hora, é coisa que vai, que vem, né? Então, eu imagino que por trás, né, depois que você tem a aplicação, pô, é um conjunto de atualizações, não foi só desenvolver até ali, mas é manter atualizado, né? Isso, você nunca tem um sistema pronto. O e-social, por exemplo, muda toda hora. Né? Nossa. Todo mês tem uma novidade. Olha só. Tem uma virada agora que vai ocorrer agora no início do ano. Então você tem que ter uma equipe lá preparada para estar toda sempre 24 horas preocupado com as atualizações. É um corpo vivo, né? Ele vai assim. É um corpo vivo. E além das medidas do governo, que né, são os desonerações, que vai implicar na folha. Terrível, né? Então, Terrível, muito complexo. Né? A manutenção é constante. Ô, Carlos, e agora para passar uma pergunta para o Igor, outra coisa também que a gente tem que considerar, né, Igor, agora nessa transição, que eu imagino que nesses 35 anos, o que gerou de aprendizado para vocês, né? Porque 35 é 35 anos, né? Tem a segurança de um back-office de uma Oracle por trás, né? Que te dá não só segurança como proteção, são coisas diferentes, né? Mas, Igor, LGPD, outro negócio também que veio para complicar, né? Porque teoricamente hoje você tem uma lei específica, né, Ana? Dados, hoje a empresa, ela não é dona dos dados, ela é um repositório, ela é responsável pelos dados, né? Então, eu imagino também que a LGPD exigiu de vocês uma sofisticação nesse sistema, né? Para cuidar dos dados, proteger o que pode acessar, o que não pode. Porque eu estou imaginando aqui o seguinte também, né? Dentro hoje desse contexto novo, então você tem lá o pessoal do RH que tem todas as informações, os dados, precisa tomar decisões, etc. E tal. Mas hoje, com essa descentralização, essa capacidade de informação que a gente tem, às vezes um gerente de uma linha de produção, um gerente de uma loja, não necessariamente vamos falar aqui de um supermercado, né? Você tem um RH centralizado lá, mas ele também pode fazer pesquisa para entender melhor o recurso dele naquele local. Então, se, obviamente, a administração geral permitir, né? Então, tem N possibilidades, né? Perfeito. A questão da LGPD é algo bem interessante, é baseada na gestão de leis que tem na europeia, né? Isso. Mas a gente, como sistema, né, ao longo desses 35 anos, já era uma preocupação dos nossos clientes. Então, a gente já concebeu o sistema com essa parte de gestão de acesso, o que um usuário pode enxergar, o outro não, mesmo dentro da mesma empresa. Então, todo esse compliance, essa governança, já era gerido antes de ter a LGPD aqui no Brasil. Então, a gente já tinha essa Ela acabou vindo pelos clientes, né? Pela necessidade. Exatamente. Né? Então, a gente vai construindo de acordo com a necessidade e a gente vai inovando com aquilo que a gente vê que é uma tendência e vai trazendo também. Então, quando surgiu o LGPD, o sistema da National já estava preparado. O que nós fizemos? Nós incrementamos mais funcionalidades para deixar ainda mais seguro. Perfeito. Então, por exemplo, não só aquilo que o usuário pode enxergar, por exemplo, o próprio colaborador só pode enxergar os seus próprios dados. Perfeito. O gestor,
ele pode enxergar os dados da sua equipe. Então, se ele está cuidando aí de 20, 30 pessoas, ele vai enxergar apenas dessas 30 pessoas, ou seja, de acordo com o que a empresa definir. E aí você vai ter um diretor que vai poder visualizar toda a escala hierárquica, e você tem o pessoal do back-office do RH que pode ver 100%. Porém, você tem algumas informações que você não quer disponibilizar para o diretor. Perfeito. Como, por exemplo, informações dos dependentes, informações médicas, que são dados sensíveis. Perfeito. Então, a gente incrementou ainda mais a opção do usuário definir, né, a compliance da empresa definir quais são os tipos de informação que cada usuário pode visualizar. E vocês estão falando para aquela câmera, eu estou falando para essa aqui. E você aí que está nos assistindo, só para a gente definir algumas coisas, grande parte das pessoas sabem e tal, mas ninguém é obrigado a saber, né? LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que foi instituída praticamente há 2 anos atrás, né? A gente aplicava outras legislações, hoje já tem uma legislação específica. O que a gente está vendo hoje são 2 coisas bastante interessantes ou impactantes, né? Uma é a questão de uma empresa sofrer um ataque cibernético, né? E alguém roubar, entrar. Às vezes a pessoa fala, não, eu tenho um sisteminha de folha de pagamento aí, simplesinho, não preciso de tanta sofisticação. Não é questão de sofisticação. A sofisticação vai te trazer agilidade, rapidez, praticidade, etc. Mas você tem que entender também se isso está seguro, se isso, né, se está compliance com as novas regras, está de acordo, se está atendendo as regras aí hoje dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você que é empresário, comerciante, lojista, tem lá a sua empresa, hoje não é uma preocupação se você tem 1, 2, 5, 10, 50 mil funcionários. A questão é como você, né, processa, utiliza, guarda, protege. E aí, Carlos, agora voltando para você, para depois voltar para o Igor de novo, eu fico imaginando também o seguinte: além desse nível de atualização que você precisa ter um sistema extremamente versátil, sério, Igor, porque, pô, toda hora muda, né, Carlos? Muda. Então você tem que fazer uma coisa que, né, que você também vai ajustando ao longo do tempo. A questão de número de funcionários impacta muito, por exemplo, um software desse ele permite para uma pequena empresa usar, é acessível para uma pequena empresa? Sim. Deixa eu só voltar um pouquinho. Pode sim. Com relação à proteção dos dados, a gente tem muitas empresas no Brasil estão sendo invadidas. Muitas empresas, mais do que todo mundo imagina. O que a gente adotou como um processo de segurança? Quando alguém vai acessar as nossas soluções, ele entra em um data center. Esse data center tem toda a questão de segurança, tudo. E aí esse data center conversa com a Oracle, que é onde estão os nossos bancos de dados. Então é a conversa de um data center com o outro. Lá tem um processo de validação. E aí ele faz autenticação para ver se esse usuário pode avançar. E aí ele dá as respostas. O acesso ao banco de dados não existe. Não existe a menor possibilidade de acessar, porque ele tem que passar por um banco de dados. Perfeito. Então, tem filtro do filtro do filtro. Exato. E uma outra alternativa que a gente dá para clientes que conseguem a autorização, né, até vinculado à LGPD, se ele quer que o banco de dados de redundância, né, do Disaster Recovery, se ele quer que seja em outro país, né? Então, como a gente usa toda a estrutura da Oracle, então, praticamente em qualquer parte do mundo, a gente pode fazer essa replicação. Então, se ele, eu não estou seguro no Brasil, que aconteça alguma coisa no Brasil, ou seja, invasão, ou seja, qualquer desastre. A gente não tem problema de energia, de luz elétrica, aqui, essas coisas aqui não acontecem. E então tem isso. Aí sobre o tamanho da empresa, se ele é acessível para qualquer empresa. Ele é acessível. O que a gente procura dar preferência para, assim, ele vai atender sem folga, se a empresa trabalha estruturada, se ela quer trabalhar com tudo digitalizado, assinatura eletrônica, admissão digital, se ela quer toda a parte de BI, tudo interagindo, a inteligência artificial, né? Quanto mais ela precisar disso daí, ela inclusive ajuda muito, a nossa solução ajuda muito, todo o processo de workflow, tudo, ele ajuda muito a você não precisar de terceirizar aquele processamento lá para uma empresa que vai por gente para operar. Sim. Então, o próprio sistema faz a função de operação, mas aí é eletrônico.
Uma vez parametrizado, a coisa anda sozinha. Você E tem- uma quantidade reduzida, bem reduzida, desculpa, Claro. bem reduzida Claro, claro. de necessidade de pessoal operacional. Sem dúvida. Então, teoricamente, a inteligência artificial, né, Igor, ela entrou agora para trazer uma versatilidade e um complemento. Mas ela tem, né, Carlos, uma inteligência natural do sistema que foi desenvolvido Sim, para integrar várias áreas da empresa, etc, né? sim, sim. Mas, Ana, esse papo aqui tá muito bom, mas ele tá muito técnico. Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente tá conseguindo entender. Eu acredito que uma boa parte. Vamos falar de gente agora. Acho que gente é um negócio legal, né? Depois a gente volta no técnico de novo. Ana, eu fico imaginando o seguinte, né? Hoje a gente entra lá no chat GPT, né? É uma inteligência artificial generativa, onde ela gera, ela cria coisas. A gente entra lá. Essa semana eu estava conversando com meu filho, né? Ele está no 5º ano de Direito, um meninão de 22 anos. Aí tal, não sei o quê, fazendo lá o currículo dele. Eu falei, deixa eu ver o que você está fazendo aí. Aí ele estava lá preparando o currículo e tal. Você está usando o ChatGPT? Estou usando aqui. Eu falei, deixa eu ver como é que você está fazendo, né? E aí ele estava colocando lá. Falei, meu, você tá muito quadradinho. Eu brinquei com ele assim, né? Aí eu vou pegar o que o Igor acabou de falar. Você precisa começar a interagir, Ana, né? E nós fazemos isso, estamos fazendo, ou pelo menos Ana é jovem e tal, né? Mas no meu caso, por exemplo, é um esforço. Eu sou um sobrevivente digital, né? Não sou um ser digital ainda, né? Mas a gente precisa perder a vergonha, né? Precisa ter criatividade e interagir com a máquina. E gozado, eu percebi que o meu filho estava tudo certinho lá. Veja bem, o meu currículo, minha formação. Eu falei, não, cara, usa uma linguagem bem solta. Escreve aí, ó, tô montando um currículo, né? Para enviar para empresas que têm esse perfil. E eu queria uma linguagem bem assim, 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 mais voltada para isso. Você pode customizar, você pode ajeitar na inteligência artificial. Então, você aí, associado do sistema CNDL, FCDL, CDL, eu recomendo para você, como especialista em tecnologia, em negócios, você precisa aprender, você precisa perder o medo, vai lá, entra na internet, põe no Google lá, ChatGPT, começa a brincar, começa a interagir, porque só assim a gente vai aprender. É que nem celular. Alguém aqui um dia comprou um celular, né, que eu diria que é o símbolo da nova era, e foi ler o manual? Não, é intuitivo. Então esse mundo daqui para frente ele é super intuitivo. Aí, Igor, fazendo esse apêndice aí agora, a gente tava falando lá, as pessoas vai procurar, né, uma vaga. Como que a inteligência artificial está ajudando também na parte de recrutamento? Como é que ela define o perfil por uma vaga? Por exemplo, eu tenho lá caixa, tá bom, caixa, né? É operador de caixa. Mas eu também posso ter vendedor, uma loja de roupas, uma loja, né? Uma C&A, enfim, uma loja de sapatos, né? Uma loja de carros, né? Uma concessionária. Como que, com a vivência, o conhecimento e a experiência, mas queria saber um pouquinho de Las Vegas lá, que você trouxe de lá, como que a IA está ajudando a gente construir, recrutar, achar o perfil certo? Não, maravilha. Bom, no Natcop a gente tem um módulo de recrutamento e seleção e como que a inteligência artificial atua para poder ajudar não só o candidato, mas também o selecionador. E você deu um exemplo muito interessante. Imagina que o candidato ele fala, bom, eu fiz isso, passei por essas empresas, né, mas ele não tem a criatividade, né, nem aquela questão de falar, puxa, mas eu não sei como encantar o recrutador. Então, nós temos uma funcionalidade dentro do sistema que o candidato ele preencheu todas as suas informações, né? Então, onde você trabalhou, qual foi o seu cargo, qual foi a sua experiência, no que você é formado. E num botão ele clica e a inteligência artificial monta, né? A gente chama de cover letter, né? Ele monta uma descrição para ficar mais atrativa para o recrutador. Principalmente se ele está se inscrevendo numa vaga que tem aqueles pré-requisitos, né? Então o pessoal do recrutamento foi lá, criou uma vaga, colocou para onde qual que é o cargo, qual que é a faixa salarial, quais são os pré-requisitos, precisa ter superior completo em administração, é exigido ou não. Então ele junta a informação da vaga com a informação do candidato, ele ajuda o candidato a trazer um texto mais adequado, que faça fit com essa vaga, bem como também a inteligência artificial. Olhando para o lado do recrutador, ele categoriza um ranking, né? Qual que é o candidato que tem mais fit com aquela vaga. A inteligência artificial
seja como generativa ou machine learning, que já é algo que não é novo, né? Ele já faz isso hoje. Então você consegue ranquear quais são os candidatos que fazem mais fit com aquela vaga de uma forma automática, através da inteligência artificial, bem como para o candidato ele fazer uma descrição mais atrativa também para o recrutador. Então ele ajuda dos dois lados. Então, e com isso faz você ter um fluxo de recrutamento muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais fácil de você encontrar os candidatos. Então, às vezes você tem aí, por exemplo, uma empresa que tem um turnover muito alto, ou seja, Uma demissão e uma admissão muito volumosa. Então, com a inteligência artificial, dentro de um sistema de RH como o da Natcorp, você consegue encurtar esse tempo, diminuir o seu custo, inclusive esse gap aí de você ter uma mão de obra que você está precisando preencher para uma área que demanda muito, né? Eu acrescentaria você deu um exemplo do colaborador, né, que ele vai se candidatar. O inverso, né, com a inteligência artificial, ele facilita muito também, porque ele vai fazer a pesquisa naquele banco de dados que você tem, ele vai trazer, de acordo com os parâmetros que você está definindo lá, que você, eu quero uma pessoa com determinadas características, tudo. E você, além de você fazer definir essa busca, você publica essa sua vaga, essa vaga, ele acaba através não só da inteligência artificial, mas através dos recursos do sistema, publicando isso daí em todos esses sites de publicação de vaga, LinkedIn, todos esses montes. Então, ele ajuda muito. Então, e é um processo automatizado, né? Perfeito. Então, o que você está dizendo é o seguinte, a inteligência artificial, ela traz uma nova etapa, um novo momento no RH, vamos assim dizer, em tudo na vida. Mas nós estamos falando agora de pessoas, vamos falar no RH, no sentido de integrar mais informações externas com internas, né? Ajudar você a talvez formatar um perfil. Porque às vezes você tem que ficar pensando, deixa eu ver o que eu quero aqui, né? Eu quero um vendedor, quais as características desse vendedor que eu quero para o meu negócio. Então, eu quero que ele seja extrovertido, quero que ele tenha alguma experiência de venda anterior, papapá. Mas você também pode, né, Carlos, pelo que você está dizendo, que vocês montaram, Igor, uma estrutura, que eu acho que é recomendada para todo mundo, de comparar o que eu estou querendo com o que o mercado tem como perfil definido, e o que tem de oferta no mercado. Ou seja, isso aqui é muita coisa para comparar, né? A inteligência artificial faz tudo isso junto, rápido, de uma vez só. É muito impressionante. Por exemplo, orçamento. O que a inteligência artificial ela aprende, né? Então você pega, por exemplo, um orçamento de pessoal, você joga lá um ano da vida 12 meses lá do processo de folha de pagamento, onde ele vai enxergar saídas de férias, afastamentos, tudo. Ele aprende como é a movimentação. Aí você entra com algumas variáveis, né? Você passa e informa, olha, no mês tal vai ter um reajuste de tanto. E ele começa, com isso daí, ele começa a projetar para o ano seguinte, né? Você pega uma base baseado nos últimos 12 meses, me faça o orçamento para o ano que vem. Perfeito. Considerando que vai haver tal alteração no mercado, né, que eu vou ter uma necessidade de reduzir meu custo em 10%, ou eu vou aumentar o investimento em 5%. E com isso, a inteligência artificial ajuda a gerar esse orçamento, inclusive gerando com vários cenários. Perfeito. Então é um momento novo, né? Novas tecnologias geram novos valores, que geram novas oportunidades, atitudes, riscos, etc. Né? Tem tudo um pouco, né? Então, o que eu queria agora pedir para você finalizar, Igor, nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Como que você poderia definir o que vem pela frente? Vamos lá, fazer um exercício de futurologia para a gente terminar aqui. Você acha que daqui para frente o RH ele vai ter uma visão, ele vai ser fortemente influenciado por tendências, ele vai estar olhando mais para fora do que para dentro? Como é que você vê o RH moderno daqui para frente? Qual o perfil do RH de uma empresa moderna? Não importa o tamanho. Não, legal. Bom, primeira coisa é a transformação digital. Você tem muitas grandes empresas que ainda não estão digitalizadas. Então, isso já é assim, é o presente, né? Você precisa digitalizar o seu negócio se você quer escalar. Não estamos nem falando de futuro, é hoje. Então, assim, é preparando a base para o amanhã. Primeiro é a transformação digital. Você precisa ter sistema. A palavra de ordem é transformação digital. Então. Exatamente. É a primeira coisa.
e saber o que é transformação digital. Porque você ter uma planilha de Excel, você não está digitalizado. Você está usando uma plataforma digital. Você tem um sisteminha que faz um cálculo aqui, faz uma... Você está um passo ali, mas se você quer transformação digital, você precisa ter um sistema com uma estrutura para fazer com que você trabalhe menos. O que é uma transformação digital? É você fazer com que o sistema tenha ferramentas para você trabalhar menos, para você focar mais no estratégico, e aí vem a inteligência artificial, que ele catalisa ainda mais ainda essa velocidade aí de operação. Perfeito. Então você consegue mais tempo ainda. Perfeito. Você conseguir fazer mais com menos. Então a inteligência artificial ele vem para isso, né? Então, você, gestor, empresário, o recado fica. Transformação digital hoje é como no 2000, né, Carlos? Você precisava navegar na internet. Você tem um www? Ainda não tem um site. Agora é assim, agora você precisa transformar a sua empresa, né, Ana? E mais do que isso, você precisa surfar nessa onda da inteligência artificial, porque o problema, assim, não é que a inteligência artificial vai tirar seu emprego, vai acabar com o seu negócio, não. Quem vai acabar com o seu negócio é o outro que usa inteligência artificial, né? O seu concorrente vai ser quem usa. E dentro desse aspecto, a gente vai encerrando por aqui, mas a gente vai combinar o seguinte, vamos fazer mais um outro, porque eu queria fazer o seguinte, você que está nos assistindo, entra, Ana, com uma mensagem para a gente aí no nosso WhatsApp de algumas perguntas que você quer saber a respeito desse papo aqui. Pode ser, Ana? Opa, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso contato para você mandar perguntas. Deixe também o seu comentário, né? Se inscreva no nosso Perfeito. canal, porque vocês vão voltar. Não, com certeza. Esse papo foi muito bom. É um assunto muito rico, né? Tem muita informação. Tem muita coisa, muito né? conteúdo. Ana, é com você, fechando aí. Muito obrigada. Como disse, estão convidados a voltar aqui no nosso CDL Cast. Vocês, né, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Acompanhe a programação da Rádio TV CDL São Paulo. Nós temos uma programação aí 24 horas. Faça o download dos nossos aplicativos e também vocês podem nos ouvir aí através do nosso site. Obrigada pela audiência. Obrigada aos nossos convidados. Marcelo, muito obrigada. Tamo junto, Ana. Muito obrigado, e pessoal. até o próximo episódio. Valeu, até.